Gente, leis da vida. O que eu falo para vocês? Imaginem que nós não precisamos aprender a dirigir, prestem atenção. Nós não precisamos aprender a dirigir para conhecer as leis de trânsito. Isso quer dizer o quê? Que vocês não precisam aprender a constelar para entender o que são as leis da vida, para adotar as posturas sistêmicas na vida de vocês. Vocês podem adotar as posturas sistêmicas sem precisar fazer uma constelação. E quando vocês adotam isso que eu falei na aula 1, a vida da gente já começa a destravar. A vida da gente já começa a se desenrolar, quando a gente começa a ter uma postura funcional perante as nossas relações, perante a nossa vida, perante o nosso marido, perante os nossos filhos, perante o nosso pai, a nossa mãe. Por quê? Porque a gente entende como funciona as leis da vida. Então, eu não preciso saber dirigir um carro, mas eu entendo que se eu passar no sinal vermelho, não vai dar bom. Se um pedestre estiver passando na faixa de segurança e eu passar com o carro ali, vai dar multa. Se eu andar com pneu careca, também não vai ser legal. Porque eu entendo que tem leis na vida que eu vou pagar um preço quando eu violo. E é sobre essas leis da vida que a gente vai falar hoje, certo? O que eu falei na última aula e que eu quero que vocês entendam é o pertencimento. E o pertencimento é a primeira lei da vida. Essa lei diz assim, que todos têm um direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Todos fazem parte. Nós nos dando bem com aquele parente que a gente não suporta, a gente querendo ou não. E quem que faz parte desse sistema? Os nossos pais, os irmãos dos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os irmãos dos nossos avós, os parceiros anteriores dos nossos pais, os parceiros anteriores dos nossos avós, aquelas pessoas que a nossa família obteve lucro, ou seja, que ganhou alguma herança, que ganhou algum seguro, essas pessoas fazem parte do nosso sistema familiar. Pessoas que, por algum motivo, fizeram mal para a nossa família, fazem parte do nosso sistema familiar. Você sabia? Pessoas que a nossa família fez mal para a família do outro, a nossa família faz parte daquele sistema familiar também. Hoje, a gente começa a abrir um pouco mais a nossa consciência. Na sexta, eu dei só uma pitadinha, né? Faz parte isso, para vocês entenderem um pouco. Hoje a gente vai abrir um pouquinho mais sobre quem faz mais parte ainda desse nosso sistema familiar. Certo? Então, gente, quando a gente fala em pertencimento, os mortos do nosso sistema familiar também fazem parte desse sistema. Aqueles que a gente não conheceu, sabe por quê? Porque pelo menos 8 gerações causam interferência. 4 de certeza. 4 gerações de certeza. Mas 8 gerações a gente tem que saber que todos fazem parte. 4 causam interferência.
8 gerações fazem parte do nosso sistema familiar. Pelo menos 4 gerações causam interferência na nossa vida. Se nessas 4 gerações alguém foi excluído, o que acontece? Essa alma da família busca justiça e reparação, que é onde vai acontecer o quê? Os destinos difíceis. Doenças, vida afetiva que não se desenrola, vida financeira que não avança, mortes e todo tipo de destinos difíceis. Aonde? Nos inocentes, nos que vêm depois. Certo? Pertencimento é isso. E nesse pertencimento, gente, não esqueçam que fazem parte os abortos desse sistema familiar. E quando a gente fala em aborto, as mulheres se sentem muito atacadas. Só que vocês não esqueçam, mulheres, eu falo mulheres porque a maioria que está aqui são mulheres. Que quando a gente fala sobre constelação, quando a gente fala em leis sistêmicas, quando a gente fala nessa teoria maravilhosa, nessas leis da vida, a gente não fala em nenhum momento sobre julgamento, sobre certo, sobre errado, sobre bem, sobre mal, sobre certo e sobre errado. O que a gente fala é o que é funcional, o que é disfuncional dentro de um sistema familiar. Então, quando a gente fala em pertencimento dentro desse sistema familiar, a gente precisa olhar os abortos. E olhar para os abortos é ver as crianças não nascidas e não ver a conduta das mães que não tiveram esses filhos. E aí tem uma grande diferença. Entendem? Essa é a grande diferença, certo? Gente, se está sem som no YouTube, vocês venham para o Instagram, tá? Então, repetindo, quando a gente fala em aborto no sistema familiar, quando a gente fala em dar um lugar para os abortos, quando a gente fala em pertencimento, a gente tem que pensar em todas essas crianças que não tiveram lugar nesse sistema. Certo? É interessante isso do som, né? O pessoal do YouTube está reclamando. Quando falta o som, quando alguém não escuta, quando fica picotado, isso é sistêmico, gente. Isso é correção também acontecendo. Porque tem mais de 100 pessoas aí no YouTube. Tem mais de 100 pessoas aqui no Instagram. Então, tem gente que escuta e tem gente que não escuta. Então, por que é difícil para mim não ouvir? A gente está dando lugar aqui para esse monte de criança que não teve lugar no nosso sistema familiar. Porque, sim, no meu sistema, teve muitas crianças não nascidas. No sistema de vocês, teve muitas crianças não nascidas. Muitas crianças não nascidas. Eu tive uma bisavó, gente, que ela teve 7 abortos, que, pelo que a minha mãe contou. 7 abortos, gente. Então, 7 abortos é muita criança não nascida. Então, quando a gente olha para esses bebês não nascidos, a gente dá um lugar para essas crianças. E isso é o pertencimento. E não é olhar
pro não que essa mãe não deu, para o que essa mãe deu, entende? A gente não olha para o que essa mãe fez, porque a mãe tem as consequências disso, mas não o julgamento, o que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o pertencimento, quando a gente fala em pertencimento, a gente precisa olhar para as crianças abortadas. E aí vocês vão perguntar assim: como se faz isso quando a gente não sabe se teve ou não teve aborto? A gente não precisa saber. A gente não precisa, eu falo para minhas alunas, para os meus alunos da formação, que a gente não fica escarafunchando o nosso sistema familiar. A gente dá um lugar aqui na alma, no nosso coração, nas nossas orações, dizendo assim, que todos têm um lugar no nosso sistema familiar, na nossa alma, no nosso coração. Aquelas crianças não nascidas, as crianças abortadas, não importa se foi um aborto espontâneo, não importa se foi um aborto provocado, que todas essas crianças agora têm um olhar, que vocês veem todas as crianças não nascidas do sistema familiar de vocês. Porque isso sim reverbera em muitas gerações que vêm depois. Entendem, gente? Muitas mulheres que depois não querem ter filhos, outras que não conseguem engravidar. Isso tudo tem muitas coisas sistêmicas aí. Vocês sabiam disso? Claro que cada caso é um caso. Por isso que a gente olha numa constelação, a gente vê onde que está o emaranhado, não é uma coisa generalizada. Mas tem muitos nós sistêmicos que têm a ver com isso. Então, o pertencimento, a gente olha muito para os mortos. A gente olha muito para os abortos. Porque as pessoas acham assim, que o pertencimento é só para aquelas pessoas que estão vivas. Só para aquelas pessoas que a gente... Tá, eu vou ter que colocar aquele meu irmão que eu não vou com a cara dele, que eu não falo há 5 anos. Eu sei, então tá, ele pertence. Não é. Esse pertencimento, ele é abrangente, ele é amplo, ele tem uma alma familiar. E essa alma é uma alma de 8 gerações, pelo menos. 8 gerações. Onde pelo menos 4 gerações eu sofro interferência. Pensem nisso. É exatamente isso que estão falando aqui. Acolher no coração. Entendem? Pertencimento é isso, meu povo. Tem muito mais coisa, obviamente, mas eu ia ficar aqui falando sobre pertencimento 4 horas, tá? Nós não tem como. Isso é uma aula um pouco mais breve. Vamos falar agora sobre a hierarquia de uma forma um pouco mais abrangente, tá? A hierarquia é o que eu já falei para vocês na sexta, que é aquilo que quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois, né? E eu gosto de frisar muito sobre a questão de relacionamento entre pais e filhos. E aqui sempre tem uma grande confusão nesses relacionamentos, tá? Gente, olha o que acontece. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que é bem importante. E os bebês que morrem recém-nascidos? Gente, tanto os abortos, quanto os bebês recém-nascidos, quanto os natimortos, todas as crianças mortas, todos têm o mesmo lugar, tem que dar lugar para as crianças não nascidas, tá? É o mesmo movimento de dar um lugar para as crianças não nascidas no sistema familiar, certo? É isso. Tem uma live muito legal no meu feed depois que é sobre o aborto. Depois vocês procurem ali. Vamos lá.
Então vamos lá para a parte da hierarquia. Relacionamento de pais e filhos. Gente, o que que acontece? Os pais, os filhos têm que entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui as minhas coisas mais lindas aqui. A gente tem que entender o seguinte. O casal, né? Vamos lá para esse casal aqui, formoso, como diz a minha avó. Eu tenho que botar aqui para o pessoal do YouTube ver aqui. Olha só. Gente, olha aqui. O casal, os filhos têm que olhar muito para isso, tá? O casal, quando ele se encontra, olha aqui, coisa linda. Eles se encontram, a maioria dos casais aqui, vamos supor que já eram adultos, né? A grande maioria. Mas essa semana eu vou falar, eu já fiz 2 constelações de pessoas que foram pais com 15 anos, conseguiram ser mais jovens do que eu. Senhor, 2 moças jovens de 15 anos que foram mães. Nós vamos supor que são pessoas adultas. Então, casaram, se encontraram esse casal. Vamos supor que casaram, tá, gente? Adultos se relacionaram, né? Tiveram uma relação e veio uma criancinha. Um menininho, uma menininha, enfim, vou botar menino, senão vão dizer que só coloco menino. Tá? Veio aqui os filhos desse casal. Nasceu esses filhos desse casal aqui. O que que acontece, gente? Acontece que esses filhos crescem. Vamos botar os filhos crescidos agora. Esses filhos crescem. E esses pais aqui ficam mais idosos. Olha só, os pais ficam idosos aqui. E esses filhos crescem. E esses filhos acham que esses pais que ficaram idosos, eles perdem o juízo. Muitos acham isso. Ou que ficam um pouco mais velhos, eles acham que os pais perdem a capacidade de escolha. Ou que quando os filhos ficam adultos, os pais se tornam crianças. E aí eles acham assim que os pais não podem mais resolver sobre a própria vida, sobre o próprio relacionamento. Se os pais se separam aqui, os filhos acham que podem se meter nos novos relacionamentos dos pais, né? Se os pais se mantêm casados, tem filhos ainda que se mete aqui nesse relacionamento dos pais. E isso, gente, causa um tremendo de um problema. Porque isso viola leis da vida. Vocês passam no sinal vermelho do trânsito, multa gravíssima, nem sei quantos pontos é na carteira. E aí tem filho que não entende. Eu não sei por que a minha vida profissional não deslancha. Eu não sei por que a minha vida pessoal eu não consigo arrumar namorado. Não sei por que o meu marido só me trai. Ah, tu não sabe? Porque tu tá tão ocupada nesse relacionamento que teu marido tá sempre sozinho aqui. E aí, gente, não se tem vida aqui. Entende? Os filhos violam isso aqui, obviamente que é por amor. Obviamente que é por cuidado, mas como o Bert sempre falava que o amor sem ordem é um problema. O amor sem ordem não se sustenta. É por isso que nós encontramos problemas na vida. É por isso que a gente tem multas de trânsito da vida. Porque o amor sem ordem não se sustenta. Quando os filhos querem dizer para os pais como eles têm que viver, como eles têm que escolher, como eles têm que se comportar, o que eles têm que decidir,
o sistema entra em colapso, a casa cai. Sabe aquela expressão? Caiu a casinha? É isso, gente. A segunda ordem é violada. Entendem? Então, a hierarquia aqui, quando os filhos querem determinar como o sistema tem que ser, se encontra problemas. Então, estão me perguntando, e quando a mãe tem 90 anos, está com Alzheimer, e eu tenho que decidir tudo por ela, isso é óbvio que é uma exceção. E na exceção, na doença, na velhice, essa é a exceção onde os filhos têm a obrigação e o dever de cuidar dos pais. Mas cuidar no limite onde eles dão conta. Quando estão sem saúde, quando estão sem capacidade mental para decidir. Esse é um caso ótimo de exemplo. Entendem? Mas no caso em que os pais têm saúde, têm capacidade mental de escolha e os filhos estão ali se metendo, se envolvendo, decidindo, existe problemas, existe violação. Entendem? Conseguem entender, meu povo? Isso que acontece. Os pais, quando vocês nasceram, não esqueçam disso. Eles eram adultos. Vocês vieram depois. Eles têm muito mais vivência que vocês. Entendem? Pensem nisso. A terceira lei, o equilíbrio, que eu já falei para vocês, né? É o equilíbrio entre o dar e o tomar, que as relações elas se nutrem dessa troca. Adultos precisam dessas trocas. Eu dou e o outro toma. Eu tomo o que o outro também me dá. Então, a única exceção são os pais, os professores, que eles dão. Por quê? Um filho nunca vai conseguir devolver o que o pai e uma mãe dão para ele. A vida. Nunca. Entende? Então, o filho que tentar devolver para os pais o que os pais deram, vai viver o fracasso. Prestem atenção. Um filho que tentar devolver para os pais o que recebeu, ele vai viver o fracasso. Ele não dá conta. É uma coisa, pensem, gente, uma cachoeira. Imagina eu virar isso aqui tudo. O filho querer que isso mude a direção, a água suba em vez dela descer. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Sabe como que a gente devolve para os pais? Levando a vida adiante. Fazendo boas escolhas, sendo feliz, prosperando, ganhando dinheiro, tendo um relacionamento onde eu sou amada, onde eu sou respeitada, onde eu tenho uma mulher que me cuide, que me ame, que me trate bem, onde eu tenho filhos ou onde eu não tenha filhos, mas que eu faça algo de bom para a minha comunidade, para o meu bairro, para o meu país, onde eu seja querido, querida pelas pessoas. Assim que eu devolvo para os meus pais o que eles me deram, levando a vida adiante. Essa é a única exceção onde eu nunca vou conseguir devolver para os meus pais. Capite? Agora, outros relacionamentos. Amizade, trabalho,
Casal, e aqui entra o de casal, é dar e tomar. Dar e tomar. Dar e tomar. Entendem? Entendem, gente? É assim. É assim que acontece. Eu dou e eu tomo do outro. Eu dou e eu tomo. Porque as relações entre adultos são assim. Isso nutre as relações. Quando só um dá, eu me empobreço. Quem dá se empobrece. Eu não estou falando só de dinheiro, tá, gente? Estão perguntando aqui se eu estou falando de dinheiro. Não, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de cuidado, eu estou falando de atenção, eu estou falando de trocas afetivas, de trocas, gente, de relacionamento, de tudo. Uma troca no trabalho, por exemplo. Eu vou trabalhar, eu dou o meu serviço para o meu chefe me dá o quê? Salário, me dá benefícios. Então, assim que funcionam as trocas, entendem? Essas são as trocas nutritivas de relacionamentos entre adultos. Quando eu ainda não sou um adulto, prestem atenção. Quando eu ainda não sou uma adulta, eu ainda acho que os meus pais me devem. Eu não estou plena, eu ainda não tomei minhas moedas, eu ainda acho que os meus pais não me deram o suficiente, ficaram me devendo algo, eu vou para a vida ainda assim. Minha mãe não foi boa para mim, meu pai não foi o que eu esperava, eu vou para a vida como um carente, um sugador. E aí eu vou ser aquele que eu vou procurar um homem ou uma mulher para preencher o que papai e mamãe não conseguiram fazer. E aí ninguém vai preencher esse lugar, porque eu vou ser um saco sem fundo. Aí eu vou trabalhar com alguém, com um chefe, que eu vou ser aquele cara que eu quero estar sempre motivado. Porque esse trabalho não me remunera o suficientemente bem, não me reconhecem o quanto eu sou especial, porque ninguém vê o meu valor. Vocês percebem isso, gente? Porque ninguém vê o quanto eu sou bom, o quanto eu sou especial. Porque eu só quero tomar, eu só quero ganhar, eu não sei fazer trocas ainda. Eu tô no movimento infantil aqui. Entendem isso? E aí eu vou para um relacionamento onde eu não sei fazer trocas. Eu não sei fazer trocas. Entendem, gente? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, esse equilíbrio entre dar e receber é uma arte. Por quê? Porque tem gente que só sabe dar, que só quer que o outro fique bem, que só sabe fazer pelos outros, né? E o que acontece quando o outro é assim numa relação? Prestem atenção. Aquele que só faz pelo outro numa relação. Vamos já falar aqui, ó. E isso serve para amizade, tá?
aquele que só faz pelo outro numa relação. Eu faço, eu quero que ele fique bem, eu quero que ela goste de mim, eu quero que ela me enxergue, eu quero que. O que que acontece? O outro fica desse tamanho. E aí a dívida fica tão grande, tão grande, tão grande que esse aqui não dá conta. E ele se afasta, gente. E ele se afasta, e ele se afasta. Até a relação terminar. Isso que acontece. Sabe aquela coisa que vocês devem conhecer pessoas assim? Nossa, como é que aquela mulher deixou aquele cara? Ele fazia tudo por ela. É isso que acontece. É isso que acontece. Não tem trocas. É só um que faz. É só um que faz. Eu gosto de dar esse exemplo, que quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe. Imaginem, vocês imaginem essa planta aqui. Imaginem eu encher isso aqui, só colocar água. Eu só dou, só dou. E essa água só vai tomar, 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 tomar. O que que vai acontecer com essa planta, gente? Falem para mim. O que que acontece se eu só dou e esta água só toma? O que que acontece com essa planta se ela só tomar? Falem para mim aqui. O que acontece com aquele que toma, 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 toma? A água toma, morre. É isso. É isso que acontece com os relacionamentos. Exatamente isso. Morre, gente, morre, morre afogado. E é isso. Exatamente. Morre, não tem força, se afoga. É muito pesado. Então, relacionamentos precisam de trocas, trocas, trocas. Eu não posso afogar o outro. Eu não posso afogar o outro. Pensem nisso quando vocês forem para um relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja afetivo, principalmente o afetivo, porque é onde acontecem os problemas. Sabe por quê? Porque a hierarquia entre o casal, ela é de igualdade. Eles têm o mesmo tamanho. Olhem aqui. Eles são iguais aqui, ao mesmo nível. Quando um dá demais e o outro só recebe, um fica pequenininho. Eles perdem aqui o equilíbrio, ó. Um fica no papel de mãe e o outro de filho, ou um de pai e o outro de filha. Entende? E aí o que acontece? A relação sexual também aqui fica abalada. Então, essas 3 leis que eu falei para vocês, as leis da vida, é a mesma para o casal, só que o casal ainda tem a sexualidade, que entra para a questão do casamento. Então, quando eu não equilibro a hierarquia, quando eu não equilibro o dar e o receber, a sexualidade também mexe aqui no casal. Então, a gente tem que ter este cuidado aqui. Entendem isso, gente? É o que eu digo assim.
Essas leis da vida é que vocês ainda estão entendendo como funciona. Mas isso, depois que vocês entendem como funciona, é que nem dirigir, gente. Primeiro a gente pensa assim, meu Deus, aonde que é a embreagem? Daí tu vai botar, olhar o pé lá, aqui é o pertencimento. Aí depois, onde é que é mesmo o freio? O freio tá aqui. E aqui é a hierarquia. Aí depois tu vai olhar lá o outro. Onde é que é o equilíbrio? Aqui tá o equilíbrio, o acelerador, tá. Aí daqui a pouco tu tem que saber como é que tu vai arrancar, como é que tu vai acelerar, como é que tu vai parar. Meu Deus, aqui é morro, e agora? Então é assim, tudo fica meio duro, tu não vai saber como é que tu vai usar isso. Mas, gente, depois é que nem aprender a dirigir. Eu adoro usar essa analogia do carro, das leis de trânsito, das posturas sistêmicas, porque depois que isso entra, depois que vocês conseguem assumir isso, vocês entram nesse carro da vida, nessa postura sistêmica. Vocês, assim, o carro ele fica automático, entende? Fica muito fácil, muito fluido, muito assim, isso é sistêmico. Não. Isso não dá. Isso aqui está violando a hierarquia. Não, isso aqui é teu papel. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é teu. Entendem, gente? Que nem hoje eu aqui, início da live, eu aqui dando uma de pereirão, arrumando o fio do meu ring light. Não estourou até agora, gente. Por quê? Porque meu marido não está em casa para fazer isso. Então, a gente vai começando a entrar no nosso papel. Isso aqui, entrar. Onde que é meu papel de mulher? Onde que é o papel do homem? Onde que é o papel de filha? Onde que é o papel de filho? Onde que é o papel de mãe? Onde que é o meu papel? Sabe por quê? Porque o meu papel aqui de Lisiane, profissional, é um. Lisiane, mãe do Lucas, é outro. Lisiane, esposa do Caio, é outra. Lisiane, filha da dona Mara e do seu Claudio Mir, é outro. E a gente acha que o meu papel é esse, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. E aí tu tá lascada, porque não é assim que funciona. Os nossos papéis mudam dependendo da relação aonde eu estou. O meu papel de filha aqui é um tamanho, o meu papel de mãe aqui é outro tamanho, o meu papel de profissional aqui é outro tamanho, o meu papel de esposa aqui é outro tamanho. E é nessas relações, é nesses lugares que eu tenho que saber onde que eu estou. Onde é meu dever, onde que é meu direito em cada relacionamento, em cada relação. O que que eu posso tomar, onde que eu posso, o que eu posso dar e o que eu posso tomar em cada relação, em cada relacionamento. E as leis da vida são assim. Entendem, meu povo? É assim que funciona. Não é uma coisa só para tudo. Eu tenho que saber que tem coisas aqui que funcionam diferentes. Não é a mesma coisa. Certo? Meu povo, é muita coisa, mas eu queria assim, deixar algumas coisas claras para vocês hoje. E essas coisas claras seria isso.